Fernanda, Olá, oi, agora sim. agora sim. Boa tarde, tudo Boa bem? tarde. Tudo bem aí? Tá preparada? Sim, tem que estar, né? Estamos, né? Uma matéria que aborda as duas áreas. Maravilha. Vamos dar aí uns minutinhos para o povo entrar, aí a gente já começa. Sim, sim. Já fez a lição de casa? Estudou aí? Opa, sempre. Deixa eu só, Ah, então deixa eu só mandar aqui para um grupo, só um pouquinho. tá. E você, como foi hoje o dia? Tudo bem? Foi corrido, viu? Fiz audiência, e agora eu tô fazendo prazo. Surgiu um para amanhã. É tudo Hum, assim, de última hora. Mas tô dando conta aqui. Daqui a pouco tem que ter um estagiário. Vem pra cá. aí, tá vendo? Isso é fruto do sucesso, né? Isso é fruto do sucesso. De quantos anos de advocacia? 20 e poucos anos. É uma decana. 25 anos. Ô, Pê, eu só vou compartilhar aqui, acho que minha tela vai ficar pausada um minutinho, tá? Tá, tá. E eu já Peraí. avisei aqui também pro povo, mas vamos ver. Tem que todo mundo entrar aí para ouvir o conteúdo, né? Mandei aqui. Vamos então iniciar a nossa live hoje, nosso café previdenciário. Estamos recebendo a minha ilustre amiga, doutora Paula, Fernanda Paula Duarte. É com muito prazer que eu recebo a doutora Fernanda aqui, e ela que tem mais de 20 anos de experiência, principalmente na área trabalhista, né, doutora? E também área Isso. civil. Então, seja bem-vinda, doutora Fernanda, aí para nos abrilhantar hoje com um tema limpo jurídico. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Então, é um tema muito importante para a nossa advocacia. Então, vamos compartilhar aí informações que vão ajudar aí muitos, não só na área previdenciária, mas também trabalhista, né? Então, vamos abordar um tema aí que é bem buscado na Justiça do Trabalho, inclusive, né? É isso que é legal no direito, né? Por mais que, de repente, nós sejamos especialistas em determinadas áreas, às vezes as áreas se cruzam, se comunicam de alguma forma, como é esse tema do limpo jurídico. A gente vai ter aí uma, uma situação de INSS e justiça trabalhista, né, doutora? Isso mesmo. Então, o empregado, né, segurado, ele quando adquire uma doença do trabalho ou ele se acidenta, né, no percurso ou até mesmo na atividade dentro, né, da empresa, e ele se afasta, né, pelo INSS, recebendo a alta da autarquia, ele tem que imediatamente procurar o empregador, né, e demonstrar para essa empresa, para o empregador, que ele quer retornar ao trabalho, sob pena de configurar aí abandono de emprego e uma justa causa. E aí ele tem que passar, né, por uma perícia do médico do trabalho. Em 99% dessas avaliações, em retorno ao médico do trabalho, o médico ele o considera inapto. E aí ele nos pergunta, né, o que eu faço, doutor, o que eu faço, doutora, né? Processo INSS, processo a empresa. Então, essa situação em que ele não recebe do INSS e ele é recusado pelo empregador ao retorno ao trabalho e deixa de receber salários,
é a caracterização do chamado limbo jurídico previdenciário trabalhista. Tá, a senhora já deu uma lapidada aí inicial, e aí que é um ponto interessante, até para a gente daqui a pouco se aprofundar mais, que aí a gente vamos pensar na seguinte situação, né? Nós temos aí um afastamento em que o trabalhador, de repente, tem aqueles atestados que passam do 15º dia de afastamento pelo médico dele. E aí, a empresa, ela encaminha para o INSS para que esse trabalhador dê entrada ali, normalmente no auxílio-doença, o auxílio-benefício por incapacidade temporária, como é chamado hoje em dia. Passa por aquela rigorosa perícia do INSS, onde os peritos são muito rígidos, né? É uma perícia assim que todo mundo sai falando mal aí do perito, não olhou na minha cara, não fiquei lá 2 minutos, ele mal olhou meu laudo e não sei o quê, e aí dá indeferido. Mas essa pessoa, via de regra, ela tá com um problema de saúde. E aí ela chega para a empresa e fala, olha, foi negado ou ficou um período e teve alta, e aí a empresa vai encaminhar para o médico do trabalho, que também vai periciá-lo para ver se ele pode voltar ao trabalho ou não. Porque imagina o que ele pode pôr em risco a integridade física dele e dos seus companheiros de trabalho, né? Então, é muito perigoso. E nessa que deu inapto, conforme até a doutora Fernanda colocou, aí nós temos a situação de que ele está sem receber o benefício pelo INSS e o salário pela empresa. E aí, o que fazer o próximo caminho, doutora? Então, é uma situação bem delicada, né? Bom, o próximo caminho é notificar a empresa, né, sobre essa intenção dele em retornar ao trabalho, né? E aí a empresa, via de regra, ela tem essa obrigação, né, assim, legal, judicial, de recolocar o funcionário, o empregado que teve essa alta da previdenciária, em uma nova função, tá? Eu estou acompanhando, vou até exemplificar aqui um processo trabalhista bem recente, que eu consegui, inclusive, a tutela, porque a empresa não quis recolocá-lo, e a médica do trabalho que o avaliou, isso é raro acontecer. Ela o considerou inapto para a função de motorista, que foi a função que desencadeou a doença, porque ele exercia a função pegando peso, não tinha ginástica laboral, movimentos repetitivos, posição anti-ergonômica. Então, ele adquiriu uma bursite, uma tendinite, teve que passar por uma cirurgia, né? Ficou alguns meses afastado do INSS. Quando ele retornou para a empresa falou assim, olha, você não tem nova colocação aqui no nosso quadro, porque não tem vaga para você. Todas as vagas, todas as funções estão ocupadas. E aí foi quando ele me procurou. Falei, não, vamos judicializar. Eu entrei com pedido de tutela e o juiz fixou uma multa. Então, a empresa foi obrigada a recolocá-lo em outra função, né? E aí, fazendo uma ponte com a avaliação da médica do trabalho, ela disse que ele estava inapto para a função de motorista, mas estava apto para uma função de controlador de acesso, que foi uma outra que ele chegou a exercer também na empresa. Então, ele voltou em uma função que não demandava esforço físico, né? Então, para ilustrar como que funciona, né? E, assim, além dessa questão voltada para a reintegração, a gente pede a reintegração e também os salários em atraso. E aí, fazendo uma ponte também com uma doença do trabalho ou um acidente típico, que é aquele, por exemplo, que o empregado cai da altura e lesiona o braço, né? Porque o judiciário, ele protege tanto a doença do trabalho, que é aquela adquirida em razão de posições anti-ergonômicas, trabalho anti-ergonômico, como o acidente típico em si, né? Então, assim, caracterizada essa doença ou acidente,
além da reintegração e dos salários em atraso, ele pode pedir uma eventual indenização por dano moral, uma estabilidade no emprego, porque a legislação previdenciária concede uma estabilidade de 12 meses, um ano, né? Depois da alta da previdenciária, e também uma pensão mensal vitalícia, se caracterizada a incapacidade parcial. Então, aí faz uma ponte também com o direito previdenciário, que ele pode pedir o auxílio acidente também, né, doutor? Sim, sim. Isso, que houve uma sequela definitiva, Isso, né, atestada pelo médico. Agora, é interessante é que, geralmente, o pessoal do RH, eles dão umas orientações do tipo, olha, você teve alta lá no INSS, ou você teve a negativa, recorre. Vai tentar lá porque é com o INSS, não é aqui. E aí a pessoa, ela recorre. Se for administrativamente, o recurso é um ano e meio aí no mínimo. Se judicializar, ainda que seja no GEF, 6 meses a um ano e a pessoa vai ficar todo esse tempo sem receber. Somente ser procedente no final ela receberia esses atrasados. Mas veja, ela pode ficar aí 12 meses ou um ano e meio sem receber nenhum tipo de ordenado. Como que ela vai sobreviver? Então, cadê a dignidade da pessoa humana? Artigo 5º da Constituição Federal. Então, independente dela ter aí um programa de readaptação da profissão ou de qualificação, né, que a empresa geralmente não tem isso, porque o quadro está cheio, como a doutora falou, ela pode, então, tentar também uma readaptação, mas também pode recorrer no INSS concomitantemente, ou você pensa de forma diferente? Olha, eu acho que a princípio seria garantir o salário, né? E como a Justiça do Trabalho ela vem assim concedendo e acolhendo, né, o empregado, a princípio seria a ação trabalhista, né? Mas tem pessoas, tem clientes, eu já atendi uma cliente que ela estava em um quadro depressivo e ela falou para mim que ela não tinha condições de voltar a trabalhar, porque ela ia ser inserida no mesmo ambiente onde ela adoeceu, onde ela sofria E pressão, aí, ela como faz? aí teria que processar o INSS, porque se ela, ou pedir para ela ser transferida, se ela for entrar com uma ação trabalhista, né? Ou pedir para ela ser transferida para um outro setor, para ela não conviver com esse ambiente, né? Com as pessoas que desencadearam essa doença, né? Que é uma doença psíquica. Inclusive, ela tentou suicídio, então, assim, foi um caso, assim, bem complicado. Aí para ela voltar ao trabalho, por mais que ele garantisse o salário, correria o risco de ter um agravamento aí que correria até risco de morte, né? Dela voltar aí a ter uma síndrome do pânico, enfim, ou até coisa pior, né? Então, ela me falou, porque numa ação trabalhista, ela vai ser questionada, né? Então, com a alta previdenciária, ambos têm deveres, né? O empregado de se colocar à disposição ao trabalho e o empregador diante da... Porque o contrato de trabalho ele estava suspenso, né? Durante o período de auxílio-doença, que pode ser o auxílio-doença comum ou auxílio-doença acidentário, que agora tem uma nova denominação, né? E então o empregador ele tem essa obrigação de recolocar o empregado no ambiente de trabalho, ainda que não seja na mesma função, né? Mas nesse caso, se a pessoa ela mesma fala que não está bem, então a princípio a ação previdenciária contra o INSS seria aí a escolha aí mais salutar, né? Mais saudável para a pessoa. E aí Tá. eu não sei se o E aí, previdenciário concede, né? Tem concedido aí na. exatamente. Aí vamos supor que nesse caso específico, o INSS, ou o Judiciário Federal Previdenciário, não dê o benefício para essa pessoa e ela também não tem condição de voltar ao mesmo ambiente. E aí, essa parte que ela fica sem remuneração, isso é complicado, né? Aí tem que pedir a tutela, tem que ter um bom laudo médico dizendo que ela não pode sofrer pressão, que ela não pode trabalhar num ambiente hostil, né?
e aí pedir para o juiz determinar que a empresa recoloque uma outra função em outro setor, em outro departamento, tá? Então, seria esse o caminho. E aí a pessoa tem que ter as testemunhas, né, para provar que era pressionada, porque nem sempre a prova documental assim, 100% aceita, né? A testemunha é a rainha das provas, pelo menos na Justiça do Trabalho. Então, eu sempre peço para que tenha as testemunhas também para comprovar aqueles maus tratos, aquela pressão, né, psicológica e ambiental sofrida no setor. Legal. Principalmente a gente vê aqui em Osasco os bancos, né? Principalmente o Banco Bradesco, muitas pessoas nessa situação de muita pressão por conta do ambiente do trabalho. Sim, síndrome de burnout, né? Então, Exatamente. é uma doença que está em ascensão, né? E aí adquire-se depressão. E essas doenças psicossomáticas, a Justiça do Trabalho, quando é doença do trabalho, ela abraça também a concausa. Porque às vezes um cliente pode nos abordar e falar, doutor, mas na minha família já tem um histórico de depressivo, de pessoas depressivas, já tem um histórico de tendinite, né? Então, às vezes, se a gente pegar um bom médico, porque na ação, o juiz ele vai indicar um médico e aí esse empregado ele vai passar por uma avaliação do médico indicado pelo juiz. Então, se a gente pega um bom médico, ele vai dizer, olha, não é a causa principal, porque às vezes é uma doença também degenerativa, né? Um problema que surgiu na coluna, às vezes a idade. Mas ele vai diagnosticar como concausa. Olha, o seu trabalho dentro da empresa, nessas condições anti-ergonômicas, colaborou, né? Esse trabalho colaborou para o desencadeamento da doença. E aí, nesses casos, o juiz também considera como doença do trabalho, caracteriza, condena a empresa em dano moral, indenização, naquela pensão mensal vitalícia também, que pode ser paga, ele ganha a pensão mensal vitalícia da empresa, e aí ele tendo sequelas, incapacidade, ele também pode receber o auxílio doença, que aí é do INSS, então uma coisa não vai eliminar a outra. Eu vou ler aqui o comentário da doutora Gerlene Galdino, minha colega, para a gente comparar, porque ela é de Minas Gerais, ela está falando do seu trabalho lá de BH, e a gente compara aqui com o TRT, segunda região. Então, ela coloca, absurdo, peritos da Justiça do Trabalho não fazem o nexo causal com o trabalho. Tive um caso em BH que o perito disse ter a causa causal genética. Não adianta a NR01 resguardar o direito e peritos nada. Como que você vê a justiça aqui em São Paulo, doutora Fernanda? Oi, doutora, tudo bem? Eu lamento aí o ocorrido. Aqui, eu acho que não é diferente aí do TRT de Minas, porque eu volto a falar, a gente tem que pegar um bom médico, né, um bom perito. Eu estou com uma outra ação em que eu impugnei, inclusive é um processo contra a Natura, minha cliente, ela trabalhou lá 14 anos, adquiriu todas as doenças possíveis e imagináveis, e infelizmente ela passou por um médico ruim. Outros processos com outros médicos, porque não é o mesmo médico, esses médicos encontraram o nexo causal, a relação com o trabalho e as mesmas doenças que ela adquiriu. Então é importante também, dependendo da situação, o médico ir até o local do trabalho para ver como que era a rotina da pessoa, se ela exercia esse trabalho com movimentos repetitivos, né, sem posições, sem condições ergonômicas. Então, doutora, respondendo a sua pergunta, a gente tem que realmente ter sorte em ter um perito honesto e que seja aí hábil a diagnosticar não só a causa, mas também a concausa, que são fatores também reconhecidos como nexo para a doença do trabalho. Nesse caso, doutora Fernanda, a gente até tem uma colega, que é a doutora Priscila Miranda, que ela é assistente, né? Assistente de perito, enfim, ela acompanha as peritas. Você acha importante na Justiça do Trabalho ter a questão do assistente médico? Ou na polícia da área de saúde, como ela menciona?
eu sempre indico, sempre pergunto e indico, porque, assim, nós profissionais do direito, nós não temos esse conhecimento médico, né? Não só médico, como nas perícias voltadas também para apuração de ambiente salubre, né, na periculosidade. Então, é sempre bom eles estarem acompanhados de um profissional, porque esse profissional, esse assistente, além dele acompanhar, diligenciar na perícia médica, tanto no consultório do médico indicado pelo juiz ou no ambiente de trabalho, ele também vai fazer um laudo, né? E nesse laudo, ele vai trazer as condições de trabalho, o que ocasiona as doenças, assim, eu acho muito importante. E aí vai depender da pessoa, né? Se ela tiver condições para contratar, né? Porque demanda honorários médicos, né? Mas eu sempre indico. Então, inclusive, vou ficar aí com o contato da doutora Priscila para indicá-la aí nos novos processos que eu tiver aqui comigo. Show de bola. Essa eu recomendo, viu? Ó, ela fez até um comentário aqui de suma importância, uma discussão técnica de profissional de saúde para um profissional de saúde, enriquecendo as argumentações. Obrigado, viu, doutor, pelo comentário. E, Fernanda, aí vamos entrar na seguinte situação. Então, o trabalhador, ele teve a alta ou a negativa lá do INSS, aí passou pelo médico do trabalho, ele deu inapto. Esse momento, tem mais alguma coisa a se fazer? Você, como advogada dele, ele te procurou? Ou mais alguma tentativa? Ou já vai para a ação trabalhista, tipo, nesse argumento do limbo jurídico? Explica para nós, por favor. Eu geralmente já o oriento a entrar com ação trabalhista. Se ele conseguir também passar por um médico do convênio ou um médico particular e ter um laudo complementar, né, dizendo, olha, ele está inapto para a função que ele exercia antes, mas ele pode exercer outra, que não demande esforço físico, carregamento de peso. Então, eu também peço para que ele traga esse laudo, né, complementar, e aí eu já entro com a ação trabalhista pedindo a tutela, a reintegração e os salários em atraso. Tá. E geralmente, quanto tempo leva esse tipo de ação, em média? Olha, a reintegração é rápida. Você pedindo, o juiz determina, pelo menos assim, não posso dizer um tempo certo, né? Mas uma média aí, 1 mês, 2 meses, já consegue voltar ao trabalho, porque ele voltando ao trabalho, ele vai receber o salário pela função que ele está desempenhando, né? E aí os atrasados vão ser objeto do processo. Então, aí vai ter a defesa da empresa, vai avaliar essa questão do dano moral, né? Se essa doença o juiz entende como um ato ilícito capaz de ser indenizado pela empresa. Aí ele vai passar pela perícia médica, o perito vai avaliar qual o percentual de incapacidade para essa questão da pensão mensal vitalícia, que é calculado sobre o salário, né? Então, assim, se ele objetiva a reintegração, é rápido. Agora, uma ação trabalhista pode demorar anos, né? Então, mas a reintegração em si costuma ser bem rápida. E sobre o pagamento dos atrasados, geralmente as empresas vêm com proposta de acordo? Não, elas não vêm. Elas gostam de brigar. E primeiro, assim, no TRT, segunda região, e recurso, qual o índice de favorável ao empregado nesse tema? Mais ou menos. Olha, costuma ser aí 90% confirmando a sentença. Se a perícia for conclusiva pela existência do nexo causal e as testemunhas confirmarem o ambiente hostil, antiergonômico, o tribunal confirma, tá? A sentença. 90%, olha só. Tem que ter uma perícia boa e as testemunhas corroborando o laudo pericial, né? E tem algum caso aí fresquinho na memória que você gostaria de compartilhar aí
com a gente? Então, tem esses dois que eu passei agora, né? Falando desse meu cliente que ele trabalhava como motorista, adquiriu bursite, tendinite, ele conseguiu a reintegração, está muito satisfeito. Então, muitos não querem voltar porque falam, eu vou ter que voltar para a empresa, aquele ambiente, né? O ambiente, eu processei. Mas vamos colocar assim que é um mal necessário, né? Porque ele precisa do salário e recebeu alta do INSS. Então, ele tá muito satisfeito com o resultado. Esse, ao contrário do que muitos outros mencionavam, eu não quero voltar. Esse não, eu vou voltar, eu preciso, recebia um salário bom, preciso para honrar meus compromissos. E uma outra que eu agora vou acompanhar, eu costumo acompanhar a perícia na empresa, tá? Então, eu vou acompanhar o médico na perícia lá da Natura. Uma outra que eu estou elaborando aqui inicial, nesse caso foi acidente típico. Ele caiu de uma altura de 3,5 metros, e aí ele teve o rompimento aqui do ombro, do ligamento, inclusive ele está, assim, com uma certa deficiência física, né? Inclusive, ele parece que até ele veio para mim já com uma ação que ele processou o INSS, está pedindo auxílio acidente. Sim. Não sei se ele provavelmente vai conseguir. E então ele está com essa alta previdenciária e a empresa não quis recolocá-lo, já notificou a empresa. Então, agora é processar para pedir a reintegração em outra função, né? E os salários em atraso, além de todos esses outros direitos que eu mencionei aqui, dano moral, pensão mensal vitalícia. E nesse caso dele, é importante pontuar que ele vai ter que provar que ele não teve culpa pelo acidente. Em que sentido? Eu subi na altura para fazer algo que não era alheio à minha função, ou a empresa não me autorizou a subir, né? Então, nesse caso, o juiz não vai atribuir a culpa pelo acidente à empresa, tá? Então, tem que ter aí esse nexo causal para configurar dano moral e os desdobramentos, tá? Entendi. É interessante. O nexo causal é o mais importante aí. É por isso que eu volto a falar. Testemunha é a rainha da prova, tá? Nesse caso, ele falou que ele teve essa ordem, né? Que o gerente dele, o superior hierárquico, determinou que ele subisse para fazer a limpeza lá do local. E ele estava sem equipamento de proteção individual, né? Então, assim, sem aquela corda, né? Que segura o empregado. Então, ele caiu e não teve nada para sustentá-lo na altura. Então, no meu entendimento, né, assim, analisando o que ele me passou, a empresa tem culpa, sim. Então, aí é uma ação para ganhar, mais uma para ganhar. Legal. E aí, quais as suas considerações finais sobre o limbo jurídico, doutora? Bom, o que eu falo, assim, né, para aqueles que estão, que adquirem doença ou se acidentam, né, no trabalho, que eles têm que documentar, né, ter um bom laudo médico, manifestar interesse em retornar ao trabalho após a alta previdenciária, né, e enviando, provavelmente, às vezes fala e-mail, mas a empresa fala, não recebi o e-mail. Então, às vezes, uma cartinha pelo correio com a R, né, e sempre procurar um advogado de confiança, né? Aquele que ele confia para judicializar. E aí, se ele entender que não tem condições de voltar ao trabalho e não quiser entrar com uma ação trabalhista, aí procurar, né, a justiça aí federal, né, para processar o INSS, que aí seria uma ação contra a autarquia. Tá certo. A gente vai deixar aqui gravado essa live, vai ficar disponível. Tem aqui, quem tiver alguma dúvida, né? Tem aí os contatos também da doutora Fernanda, o Instagram dela, né, doutora? Qual que é o seu Instagram? Fala pra gente aí. É fer.paula. Perfeito. E aí eu queria agradecer a todos que estiveram aí com a gente essa tarde, o pessoal que participou, e, lógico, a doutora Fernanda aí, que nos abrilhantou aí com o tema, um tema muito específico,
e que provavelmente, né, deve estar muito em alta hoje em dia aí na Justiça do Trabalho aí por conta dessas questões aí que foram levantadas. Então, muito obrigado, parabéns aí, doutora. Obrigada, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer colaborar aí com os colegas, agradeço a participação de todos e ficamos à disposição, né? Caso queiram tirar alguma dúvida, a gente está sempre aqui dispostos, né, a ajudar o próximo. E vou ficar aí com o contato da doutora Priscila, hein? Agora tem outras demandas, vou procurá-la. Isso, além da gente estar disseminando conhecimento, partilhando aí essas informações, né? A gente está fazendo aí também as parcerias aí entre profissionais. Então, só agregando e, né, aquela frase típica que juntos somos mais fortes. Com certeza, na defesa dos nossos clientes, né? Porque muitos não sabem os direitos que têm. Então, procure sempre um advogado para entrar com a medida certa, né? E tomar aí o passo certo após, nesse caso, a alta previdenciária. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado, doutora Fernanda. Um abraço a Obrigada, todos. obrigada, um abraço, boa tarde, tchau, tchau.